Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Mais um vídeo referente à análise de uma questão da Petrobras, né? A gente já fez algumas análises, né? Com base nos primeiros tópicos, né? Ou seja, a gente já analisou o tipo de ajuste, já analisou o tipo de sistema, folga máxima e agora vem a folga mínima, né? E depois, posteriormente, a gente fala sobre tolerância de funcionamento, né? A pergunta está aqui, né? Pelos dados da tabela de afastamento acima, né, 24H6 e 24G7, né, aqui está informando as características, e com base nessas características é exatamente para a gente determinar, né, qual dessas informações aqui abaixo é verdadeira. Então a gente tem uma sequência de informações que acaba sendo verdadeira. A gente já analisou com base nos pontos iniciais que a resposta correta é a letra B, né, já que tem essa combinação aqui de folga, furo base e folga máxima, né? E aí, no caso, esses três aqui ficaram corretos, né? Conforme a gente já tinha analisado. Se você não viu, né, os vídeos, né, no final desse vídeo aqui vai aparecer o card com essas informações anteriores, tá bom? Bom, vamos lá para a análise da folga, né? Da folga mínima ou interferência. Interferência a gente já viu que não tem, então no caso aqui é folga mínima mesmo. Qual é a lógica da folga mínima? Com base nos afastamentos, a gente precisa observar o seguinte, né? A gente vai ter o maior valor para o eixo, ou seja, o maior diâmetro do eixo e o menor diâmetro do furo, né? Ou seja, é quando você vai ter o menor espaçamento entre os elementos, né? Então, o maior diâmetro do eixo e o menor diâmetro do furo. Referente ao eixo, a gente sabe que é essa informação, né? Tá aqui com a letra minúscula, né? Então, como o valor nominal é 24 milímetros, né? O maior valor, né, para o eixo seria 24 menos 20 milésimos de milímetro, né? Ou seja, a gente teria 24 menos 0,0, deixar 0,02, né? 20 milésimos é a mesma coisa do que 2 centésimos. Então, 24 menos 0,02 vai dar igual a 23,98. Ou seja, dentro dessa tolerância, esse aqui seria o maior valor possível do eixo. E agora a gente vai pegar o menor valor possível do furo, né? Que no caso está aqui, letra maiúscula, mais 13 e 0. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o zero como referência, né? Ou seja, seria o menor afastamento ali do furo. E basicamente a gente teria 24 menos 0. 24 menos 0, obviamente, vai dar 24 milímetros. Então aqui a gente teria a informação do menor valor do furo e do maior valor do eixo. E agora é só subtrair, né? 24 menos 23,98. E aí fazendo essa subtração, obviamente vai dar igual a 2 centésimos de milímetro, né? Que é a mesma coisa do que 20 milésimos, né? Então você vai encontrar lá 0,02, né? Ou 0,020. Isso é a mesma coisa. Então isso aqui representa a folga mínima. Folga mínima, né? Então, obviamente, na alternativa B, o valor tem que estar compatível com esse aqui, né? No caso, 2 centésimos, 20 milésimos, né? Ou trazendo a referência, né, de microns, né? Que é exatamente o que a gente tem aqui. Tá lá a informação dos 20, né? Aí trazendo aí a base do que a gente já estava tratando, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de elementos de máquina, né? A gente vai começar a falar sobre parafuso, porca, né? Arruela. Nesse primeiro vídeo aqui a gente vai fazer uma análise referente à característica estrutural, né? Então aqui a gente tem a representação, né, de um parafuso com cabeça hexagonal, né, o parafuso cabeça sextavada. E aí nesse caso é uma representação fazendo a fixação de duas barras, né, duas chapas, né? Então vamos aqui para identificar os elementos que a gente vai utilizar no decorrer dos próximos vídeos, né? Então o parafuso ele está caracterizado, né, nesse mecanismo como essa representação aqui, né? Então aqui a gente tem o parafuso,
né, aqui no caso o corpo do parafuso, né, identificação da rosca, né, cabeça do parafuso aqui. Na outra representação, aqui a gente tem as barras, né, então a gente teria aqui uma barra, e aqui a segunda barra, né, representada em corte, né, mostrando aí a relação de fixação. Aqui a gente tem a arruela, né, uma identificação de arruela lisa, e a porca, né, de fixação. Então, nesse caso aí, a gente tem a junção de 4 elementos, né, se a gente considerar as duas barras como elemento de junção, o elemento, né, que vai ser fixado. Né, então, aí parafuso, porca e arruela, fechando aí o ciclo. Né. Vamos aqui analisar outras características. Né. Referente ao parafuso, né, observa que ele tem uma parte do seu corpo, né, no caso aqui é um parafuso que não está representando rosca em todo o seu corpo, ou seja, tem uma parte lisa, e a rosca ela é representada justamente com base nesse comprimento aqui. Né, então, a representação da rosca. Especificamente, característica de filete, né, do filete de estrutura da rosca, a representação é essa aqui no desenho, né, no que diz respeito aí ao parafuso. Né. Referente às barras, né, dá para observar que existe uma folga lateral, né, ou seja, não é uma fixação por pino de localização, né, que você tem um ajuste que dá uma relação de concentricidade maior. Né. Nesse caso aqui é realmente fixação de barras, né, então você tem uma folga normalmente levando em consideração o furo e a passagem do corpo do parafuso. Né? E aí no caso porca, né, e a arruela como comentado, tá bom? Então a gente vai verificar características nos próximos vídeos, né, de altura de cabeça do parafuso, altura da porca, a espessura de arruela, né, o tipo de chave, né, para aplicação, né, características de roscas. Né? Então a gente vai fazer uma série de vídeos referente a esses elementos, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquina, né? Voltando a falar sobre características de parafuso. Né? E aí nesse caso vamos especificar uma relação para esse parafuso. Nesse caso aqui vamos considerar que ele é um parafuso sextavado, a gente já falou no último vídeo, né? Vou colocar aqui sextavado. Né? Nesse caso ele é sextavado, mas não com rosca até a cabeça, né? Ou seja, ele tem uma haste, né, sem rosca, né, como a gente verificou. Vou diminuir aqui a fonte. Nesse caso, vamos considerar um parafuso sextavado, né, vamos considerar um M20, ou seja, rosca métrica com 20 milímetros, né, de diâmetro. Ele sendo M20, né, o passo normal, né, isso é importante. Né, mais para frente a gente vai falar sobre características das roscas, né, e nesse caso referente a características das roscas, a gente basicamente tem 6 segmentos para a rosca métrica, né, os dois mais comuns, a rosca métrica normal e a rosca métrica fina. Nesse caso aqui a gente está considerando a rosca métrica normal. Né, então parafuso sextavado M20, nesse caso sendo rosca métrica normal, a gente vai considerar aqui por 2,5. Né, o passo. Né? Lembrando que quando é rosca métrica normal, não tem a obrigação de fazer a identificação do passo. Né? Vou colocar aqui só para ficar marcado. Né? Outra característica interessante é o comprimento. Né? Então vou colocar aqui embaixo o comprimento dele. Né? O comprimento vai ser de 80 milímetros. O parafuso M20, né, referente a esse comprimento, o comprimento mínimo dele é 80 milímetros. Né? Que é referência do corpo, né? Ou seja, seria essa parte aqui dele. Né? Então, o mínimo é 80 milímetros por norma. Né? O máximo 200 milímetros. Então, a gente está colocando ele aí exatamente com 80 milímetros. Colocou com valor mínimo referente ao comprimento. Quando ele é 80 milímetros de comprimento, a indicação, na verdade, quando chega essa referência, né, que é esse L, né, que é basicamente esse aqui, esse comprimento, esse L, quando ele é menor do que 125 milímetros, né, essa parte da haste, né, ou seja, essa parte aí sem rosca, né, a gente considera, levando em consideração o comprimento total do parafuso, essa parte roscada ela tem 46 milímetros. Né, então, deixa eu marcar aqui para a gente verificar. Né, vou até colocar aqui embaixo. Né, rosca igual 46 milímetros, e a haste é o que sobra para
chegar aos 80 milímetros, né? Então nesse caso aí daria 34 milímetros, né? Então vamos identificar aqui no desenho, né? Basicamente o que a gente tem: comprimento, né, da parte cilíndrica, né, dele, 80 milímetros. Característica referente à rosca, né, já que ele é com haste, a rosca teria 46 milímetros, né? Ele é 46 milímetros até 125 milímetros de comprimento, né? Então, como eu disse para vocês, esse parafuso M20, o máximo dele é 200 milímetros de comprimento, o mínimo é 80. A gente está utilizando o mínimo, que é 80. Então, nesse caso, a rosca ela tem um comprimento de 46 milímetros. Só que aí tem aquele detalhe, ela permanece 46 milímetros até 125 milímetros, né? Então, exemplo, se você compra um parafuso com 120 milímetros de comprimento, a rosca vai ter 46 milímetros, né? E aí você pega a diferença lá pela haste para saber, ou melhor, pega a diferença da rosca pelo comprimento total do cilindro para saber o comprimento da haste. Nesse caso aqui do M20, né, com comprimento de 80 milímetros, a haste teria comprimento de 34, né? Então aqui a gente teria comprimento de 34 milímetros e para a parte de rosca útil 46 milímetros, né? Isso aí é tudo referência de norma, né? Então, ou seja, é um elemento normatizado. Beleza, então aqui a gente tem as informações no que diz respeito ao parafuso, né? E aí, com base nessas informações, existem algumas características de montagem que são importantes, né? Então, como eu tinha comentado aí no último vídeo, né? Então, vamos colocar aqui uma característica, né? Altura da cabeça, vou colocar aqui HC, né? Vou colocar aqui a altura da cabeça. Altura da cabeça do parafuso, ou seja, a gente está falando especificamente aqui desse comprimento, né? Referente à indicação dessa altura da cabeça, né? A relação da fórmula a valor aproximado seria o quê? 0,7 multiplicado pelo diâmetro, né? Ou seja, 70% do comprimento do diâmetro, né? Então, nesse caso aí, a gente está falando de 20 milímetros de diâmetro nominal, né? Então, considerando 20 milímetros, né? Se a gente for pegar aí 70%, a gente vai ter 14 milímetros da altura da cabeça do parafuso, né? Ou seja, seria 14 milímetros essa altura aqui, 14 milímetros. Bom, para o vídeo não ficar tão extenso, né, a gente vai dar uma pausa e no próximo a gente traz mais informações, né? Então, só recapitulando aqui o que a gente verificou até agora, a gente está considerando aqui um parafuso sextavado, rosca normal M20, né, o passo é 2,5, comprimento desse parafuso 80 milímetros, né, comprimento se deve levar em consideração lá o cilindro, né, então 80 milímetros, a rosca dele, comprimento útil da rosca 46 milímetros, comprimento da haste 34 milímetros, a altura da cabeça do parafuso 14 milímetros, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa parte das aulas de resistência dos materiais. Hoje a gente vai falar sobre corpo de prova, né, ligado a ensaios de tração. A gente que veio falando muito nas últimas aulas aí sobre o diagrama tensão-deformação, e aí a gente vai dar um ponto de observação no que diz respeito ao corpo de prova, né? No caso, o corpo de prova é justamente o elemento que vai estar sujeito, né, ao ensaio de tração, e esse corpo de prova ele traz características justamente do material que vai ser analisado, né? Ou seja, material analisado, entenda-se o material que vai estar sofrendo esforço quando utilizado na prática, né? Ou seja, quando sendo utilizado de fato em sua característica de projeto, né? Então, o corpo de prova ele é justamente oriundo dessas características do material. O corpo de prova ele toma como base normas específicas para que o mesmo venha a ser fabricado e venha a ter seus dados de fato considerados como corretos, né? Ou seja, coerentes, seguindo as normas indicadas, né? Então, o corpo de prova ele tem essa característica, né, que é justamente para se manter a mesma condição do ensaio, ou seja, ter a repetibilidade dos processos, garantindo a qualidade do ensaio a ser realizado, né? Então, o corpo de prova ele tem algumas características, né, o qual leva em consideração a fixação da máquina de tração, né, onde ele vai passar pelo seu ensaio específico, né, a condição no que diz respeito a seu limite, a condição no que diz respeito à sua condição inicial, né? Então, nas próximas aulas de resistência a gente vai estar falando sobre alguns cálculos que envolvem no que diz respeito ao corpo de prova,
né, comprimento inicial, comprimento final dele, né, características de marcações, né, então essas características são importantes para justamente validar a condição final do ensaio, né, ou seja, garantir que no ensaio de tração as características do gráfico, né, o qual venha a ocorrer a análise de tensão deformação, elas venham de fato a ser efetivas, né, e assim consequentemente trazerem resultados que venham implicar na condição específica daquele material enquanto seu uso, né? Então, o corpo de prova não é simplesmente pegar uma parte lá do projeto feito, colocar no ensaio de tração e realizar a tração. Não, esse ensaio ele passa por uma série de pré-requisitos para que ele venha ter uma rastreabilidade confiável, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de elementos de máquina, né? Mais um vídeo referente a parafuso. Nesse caso, especificamente, a gente vai falar mais sobre porca, né? A gente não vai falar tanto sobre parafuso, porque a gente vai estar fazendo uma relação de complemento, né, entre essas características aqui já vistas no último vídeo, né? Então, nesse caso, quando a gente tem a aplicação da porca, né, da porca aqui especificamente, tem algumas características, né? Então, vamos pegar os valores aqui para já trazer aí uma relação padronizada, né? Então, vou colocar aqui porca sextavada. Porca sextavada, referência da rosca, né? M20, continua da mesma forma, por 2,5, né? Obviamente, para ter a montagem, M20 por 2,5. O comprimento da porca é padronizado, né? O comprimento da porca vai ser 0,8 multiplicado pelo diâmetro. Nesse caso, o diâmetro é 20 milímetros, né? O diâmetro da rosca, então a gente vai ter 0,8 multiplicado por 20, né? Ou seja, 80% de 20 milímetros, 0,8 multiplicado por 20 vai dar igual a 16 milímetros, né? Então, 16 milímetros a altura referente ali à porca, né? Seria essa altura aqui, beleza. Outras características referentes à porca, né? Se a gente for observar ela frontalmente, né? Tanto a porca como o parafuso, né? A cabeça do parafuso, né? Deixa eu fazer um hexágono aqui para a gente poder identificar melhor. Opa, não, ok, aqui salvar. Deixa eu fazer um hexágono aqui rapidinho, que aí a gente já verifica esses pontos específicos. Vou fazer aqui. Pronto, só ligar os pontos aqui para pegar aqui o hexágono. Beleza. Pronto, então, referente ao hexágono, a gente tem duas medidas interessantes, né? A gente tem a referência E, que indica a relação da circunferência, né, escrita, né? Deixa eu ver se consigo fazer um esboço aqui. Ela seria mais ou menos a circunferência aqui total, né? E você tem a referência também a grande principal, que é a da chave, né? A abertura da chave, né? Que seria aqui a circunferência inscrita, né? Acho que vai ficar difícil de fazer aqui o exemplo. Não. Fazer ele aqui direto no desenho, melhor. Pelo menos fica com a circunferência correta. Então você teria essa circunferência interna, que obviamente vai ser a base da chave, né? Ou seja, a abertura da chave, né? Para utilizar aí para rotacionar o parafuso. E aí tem a parte externa também, né, que pega ali do pico do hexágono, né? Você teria essa parte externa também. E aí o que acontece? Para a gente calcular, né, essa parte externa, né, o E, deixa eu colocar aqui, é só a gente multiplicar esse E por 2 vezes o diâmetro. Então a gente teria aqui o E é igual a 2 multiplicado por 20, né? 20 milímetros do diâmetro da rosca, ou seja, é 2 vezes multiplicado pelo diâmetro. Então a gente teria aqui 2 multiplicado por 20, que vai dar igual a 40 milímetros. Beleza. O S, que é a abertura, é só pegar 0,75 e multiplicar pelo E. Ou seja, 0,75 referente a 40 milímetros vai dar 30 milímetros. Ou seja, a abertura da chave, né? A abertura da chave aqui para o uso desse parafuso M20, né, para essa rosca normal, seria 30 milímetros.
né? Ou seja, seria uma chave aí de 30 milímetros para uso, né? Então aí de operação. Então aqui a gente tem essas observações, né? Eu vou até copiar essas aqui também, que vai ser característica também do parafuso, não só da porca, né? Que seria lá a parte de fixação. Então, só recapitulando para a gente finalizar aqui, características do parafuso, características da porca, né? Depois eu vou observar se está faltando mais alguma característica, né? A porca M20 por 2,5, comprimento da porca, né? Altura 16 milímetros, a área, né? Referente lá ao hexágono, né? O círculo externo ao hexágono 40 milímetros, área não, né? O diâmetro, né? E a parte do diâmetro inscrito, né, da circunferência inscrita, 30 milímetros, que representa aí a abertura da chave. Aí esses dados aqui, eles também valem para o parafuso, né? Valem para o parafuso, obviamente. Beleza. Então é isso. Próximo vídeo a gente traz mais informações, espessura da arruela, né? Um dado aí importante aí de característica também aí do processo, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente se encontra. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de elementos de máquina. Nos últimos vídeos, né, a gente falou bastante sobre parafuso e porca. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre arruela, né? Arruela que muitas vezes acaba sendo um elemento de máquina não tão considerado, né, ali no processo de montagem, mas que obviamente tem sua importância, né? Fazendo com que você tenha aí um aumento da área, né, de ampliação de contato da porca, né, e principalmente proteção, né, no que diz respeito ali entre a placa que vai ser fixada, no elemento vai ser fixado, e a relação de compressão, né, ocasionada ali pela porca, né, ou tração, dependendo do tipo de ação de fixação. Bom, beleza. Aqui no caso, deixa eu colocar aqui a referência. A arruela, obviamente, é elemento padronizado. Nesse caso, é importante destacar que a arruela marcada aqui é uma arruela do tipo lisa, chanfrada, né? Ou seja, ela é chamada de arruela do tipo série normal, né? Referente à arruela tipo plana, a gente tem algumas específicas, né? Essa arruela tipo plana com chanfro é uma das mais comuns, mas a gente ainda tem, né, a sem chanfro, né, que é a totalmente plana, né, tem a arruela fina, né, a arruela para estruturas de aço, né, que tem aquelas espessuras maiores, né, a arruela arredondada, a arruela para pino, a arruela para mola, né, são algumas das comuns do tipo plana, né. Essa aqui no caso é a da série normal com chanfro. E aí, nesse caso, essa arruela, nível de característica geométrica, como a gente está falando de uma rosca M20, né, ou seja, 20 milímetros de diâmetro nominal, a referência no que diz respeito ao diâmetro interno, né, é a folga de 1 milímetro, né, no que diz respeito à passagem ali do parafuso, né, ou seja, o diâmetro interno dessa arruela é de 21 milímetros e o diâmetro externo, né, dessa arruela é de 37 milímetros, né? Isso aqui é bem interessante, que você tem um aumento considerável na parte da área de contato, né? Deixa eu até mover aqui para deixar ele mais próximo do desenho. Pronto, aqui. Então, referente à arruela, aqui a gente tem para a rosca M20 o diâmetro de passagem do parafuso, 21 milímetros, né? Ou seja, 1 milímetro de folga, né? Aí de passagem. E você tem aqui um aumento substancial em relação à área de contato, que você passa aqui para um diâmetro de 37 milímetros, né? Quando você vai para a característica aí do diâmetro da arruela, né? da área de contato, ou da arruela não, desculpa, da porca, né? Você tem esse aumento aí para aquela questão da abertura, né, para a chave, né, que nesse caso aqui daria uma relação aí de 30 milímetros, né, de abertura. Então aí você teria ainda assim observando de forma simétrica, né, você teria aqui os 30 milímetros de contato da porca e teria aí 3,5 milímetros, né, ainda passando tanto de um lado como para o outro, compensando ali os 37 milímetros, né? Ou seja, você teria
30 milímetros de diâmetro da porca e teria 7 milímetros da arruela. Como é uma relação simétrica, você teria 3,5 milímetros de um lado, 3,5 milímetros do outro, né? Outra característica aqui para a gente finalizar a questão da espessura, né? Tomando como base aí a norma, né? A espessura ela vai para 3 milímetros, né? 3 milímetros. Então, a nível de estrutura, né, aqui de porca e arruela, é um detalhe importante aí para a questão da fixação, né? Você teria nesse caso aí 16 milímetros da porca mais 3 milímetros da arruela, né? Ou seja, caracterizando um comprimento de 19 milímetros aqui de passagem, né? E aí nesse caso, referente a características de fixação, né, se considera aí a nível, né, de tração, né, que você tenha pelo menos a passagem de metade, né, desse comprimento para que você tenha ali um torque útil e não tenha danos, né, ali na fixação, né. Então vamos resumir aqui o que a gente está comentando. Se a espessura da arruela é de 3 milímetros, a espessura da porca é de 16 milímetros. Deixa eu até marcar aqui a espessura da arruela, vou colocar aqui 3 milímetros. Então aqui a gente tem a espessura da arruela 3 milímetros, espessura da porca 16 milímetros. Então somando aí as duas espessuras a gente vai ter 19 milímetros. Então, referente a esses 19 milímetros, né, o indicado é que de passagem ali para o parafuso, a gente tenha pelo menos, né, uma indicação de passagem da metade desse valor, né? Ou seja, a gente teria essa espessura, vou colocar que essa espessura aqui é elevado ao quadrado, né? Vamos colocar a espessura 2, né, dividido por 2, ou seja, que a gente tem aí, no caso 18 milímetros, ou desculpa, 19 milímetros, né? A gente teria 9,5 milímetros, né, de passagem. 9,5 milímetros seria essa altura aqui. Então isso aqui seria a relação mínima aí de passagem para que você não tenha danos no parafuso durante a ação, né, de fixação do mesmo, né? Então você teria no mínimo 9,5, ou seja, ele pode passar sem nenhum problema, mas no mínimo 9,5, levando em consideração aqui essa estrutura, beleza? Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal todos os dias, vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo da parte de física, né? Onde a gente vai estar justamente realizando o cálculo da massa, né, de um elemento mecânico com base em uma situação problema. No caso, aqui é justamente o enunciado, né, da questão que a gente vai estar trabalhando, né? Um caminhão passa por uma balança, né, onde o mesmo está sem carga e o peso indicado do mesmo é de 5 toneladas, né? Ou seja, o peso, né, ou a massa desse caminhão aqui em sua condição normal é justamente de 5 toneladas, né? Então o seu peso aqui normal. Esse caminhão transporta em seu retorno 600 peças de alumínio, né? Ou seja, esse caminhão quando for carregado, ele vai ser carregado com 600 peças de alumínio, e essas peças de alumínio elas possuem diâmetro de 1,5 polegadas e 500 milímetros de comprimento, né? Então tá aqui o diâmetro da peça, né, de alumínio, né? Então no caso aqui ele tem diâmetro de 1,5 polegadas e tem 500 milímetros de comprimento, né? E a pergunta é justamente, né, qual será o peso final do caminhão com a carga atual, né? Ou seja, quando esse material for carregado nele, qual o peso que ele vai ter, né? Então aí vai passar de 5 toneladas para um valor maior, né? Então a gente precisa justamente agora calcular a massa dessa peça, né, e multiplicar por 600, né, já que serão 600 peças aí que serão transportadas, né? Primeiro ponto aí que a gente precisa é justamente saber qual a densidade do alumínio, né? Então aqui tem uma tabela. O alumínio aqui está com a densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então veja que ele está relacionando com a unidade de volume. Então a gente precisa descobrir o volume dessa peça para poder fazer a indicação da sua respectiva massa, né? Já que a gente já tem aí a informação da densidade. Primeiro ponto,
converter, né, o diâmetro da peça para centímetros, né, já que a unidade que ele está trabalhando no volume é de centímetros cúbicos. Então, 1,5 polegadas, se a gente for converter primeiro para milímetro e depois para centímetro, né, a gente vai ter 25,4 mais 12,7, vai dar igual a 38,1 milímetros. Consequentemente, convertendo para centímetro, a gente vai ter aí 3,81 centímetros. O comprimento é 500 milímetros, né? Então em centímetros dá igual a 50. Então aí a gente já tem convertido os dois valores, né? E aí agora a gente precisa encontrar a área, né, circular da peça para depois encontrar o volume, né? Ou seja, multiplicar a área em centímetros quadrados pelo comprimento para encontrar o volume aí em centímetros cúbicos, né? A fórmula da área é πr ao quadrado. No caso, como o diâmetro é 3,81, né, o raio consequentemente aqui vai ser a metade, né, então 1,905 ao quadrado. Né, então, fazendo o cálculo de 1,905 ao quadrado multiplicado por π, a gente vai encontrar justamente a área de 11,39 centímetros quadrados. Né, então, encontrando a área, só multiplicar agora pelo comprimento, né, o comprimento aí já convertido de milímetros para centímetro, né? No caso era 500 milímetros, equivale a 50 centímetros. Né? Então, multiplicando um pelo outro, a gente vai encontrar o volume aí de 569,5 centímetros cúbicos. Né? Então, aí é o volume total de uma única peça, né? De uma unidade. Né? E aí, no caso, a gente, com esse volume, a gente multiplica pela densidade, que é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Né? Então, como cada grama ou cada centímetro cúbico vai ter essa proporção, né, 2,7, então multiplicando pelo outro a gente vai encontrar aí a massa de 1,537 kg. Né? Ou no caso, se a gente fazer a multiplicação direta, vai encontrar 1.537 gramas, convertendo para quilogramas vai dar 1,537. E aí no caso agora só é multiplicar pela quantidade de peças, que são 600 peças, e a gente vai encontrar aí o valor final desse peso, né, da carga, né? Então dá igual aí a 922 kg, né? Ou seja, quase uma tonelada. Né? Então a carga, né, do transporte vai ser de 922, mas como o caminhão já tem 5 toneladas, é só somar 5.000 kg com 922, que vai dar aí 5.922 kg, é o resultado final. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!